Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Lisa Rios. Eu quero contar para vocês uma nova experiência que o Senhor me deu. Eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey, já há 24 anos. Então, eu quero contar essa experiência para vocês. Eu sei que tem muita gente que não vai crer, mas a mim não me importa. Eu não estou preocupada com quem acredita ou não, porque o sobrenatural do Senhor existe, ele é real, e muitas pessoas pensam que não existe, mas existe, tá? E as coisas do Espírito é discernida no Espírito. Então eu vou contar, essas são experiência com Deus, que eu vou contar para vocês. Bom, uma das primeiras experiências que eu quero contar para vocês é sobre o arrebatamento da igreja. Eu estava caminhando na praia, era como se eu estivesse caminhando entre a areia e a água. Era um dia assim, como se ela estivesse assim, meio que nublado o tempo. E eu estava caminhando distraidamente e eu vi uma pessoa, um moço, né, assim, um jovem, na faixa dos 30 anos por aí. Ele era de nacionalidade, parecia assim, um indiano ou um árabe. Ele tinha assim a pele meio escura, o cabelo liso. E ele corria na minha frente. Ele corria que perdia as pernas. Ele corria tanto, mas tanto desesperadamente, que me chamou a atenção. Por que ele corria tanto? Daquela maneira. E eu não sabia por que ele estava correndo e ia atrás de quê. Então, naquele momento que me chamou a atenção, que eu vi ele correndo desesperadamente, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi um grande clarão no céu. Um grande clarão assim, grande assim, era uma nuvem enorme, um clarão enorme e aqueles focos de luzes para baixo, para a terra. E quando eu estava olhando para lá, eu vi que eu estava voando já também. Eu me vi voando e quando eu estava voando, eu dei vontade de olhar para baixo. E eu olhei para baixo e aquele moço, ele continuava correndo desesperadamente, porque ele corria para ver se alcançava aquele clarão. E eu já estava lá em cima, lá em cima. E aí eu via o arrebatamento da igreja. Vai ser um dia calmo, tranquilo, onde as pessoas nem imaginam que vai acontecer. Porque a palavra de Deus diz que o arrebatamento da igreja vai vir como no tempo de Noé, onde o povo se casava, se dava em casamento, comiam, bebiam, né? Se dava em casamento. Vai ser desse jeito. Desse jeito. Era um dia normal. Era um dia... Eu não via nada fora do normal, assim, briga, guerra, na hora, no momento, né? E aí eu via o arrebatamento da igreja acontecendo, e eu me via lá em cima, já chegando na nuvem, que eu já estava, e eu olhava para baixo e ainda continuava vendo aquele rapaz. E eu vi aquele rapaz correndo, ele era pequenininho, ele parecia assim, só para ter ideia do tamanho dele, como eu estava tão alto lá para cima, que ele era do tamanho assim, como se ele tivesse... do tamanho assim de um... vamos supor, de uma galinha pequenininha, de um cachorrinho pequeno. Que mais? Parecia um coelho pequeno, mais ou menos o tamanho de um coelho. Era mais ou menos o tamanho de um coelhinho, correndo desesperadamente. Aí passou-se mais alguns dias, e aí eu vi o arrebatamento de novo. Deus me mostrou de novo aquele foco de luz vindo, e eu vi o final do arrebatamento. Eu via, sabe como a aurora boreal? Eu vi aquela nuvem que estava sobre a terra pegando aquelas pessoas, aqueles focos, pontos de luzes. Mas era como a aurora boreal, ela dava a volta assim e subia no céu. O arrebatamento era o final do arrebatamento. E nesse dia eu tinha ficado, porque eu não tinha perdoado a minha amiga.
Aí Deus me mostrou que se eu não perdoasse a minha amiga, eu ia ficar. Então aí eu peguei, liguei para ela, pedi perdão a ela, que eu tinha ficado chateada com ela por causa de fofoca. E aí, graças a Deus, já resolvemos esse assunto. Aí passou-se mais mais uns dias, o Senhor me mostrou a Nova Jerusalém, adornada. A primeira vez que ele me mostrou a Nova Jerusalém, eu estava do lado de fora da Cidade Santa. Lembra que eu não tinha perdoado minha amiga? Eu não tinha perdoado minha amiga. Então eu via a Nova Jerusalém adornada. Os prédios, não existe aqui na Terra um prédio nem parecido. Os prédios lindos, todo dourado, todo de ouro. E ruas de ouro, eu lembro de águas, de florestas à volta. E aquela cidade, ela descia do céu, adornada como a noiva, seu cordeiro. Era linda demais aquela cidade. E eu estava do lado de fora com a minha amiga. E eu não entrava na cidade. Aí passou-se uns dias, depois que eu perdoei minha amiga. Por isso a importância do perdão. É importante perdoar a quem nos aborrece, a quem nos entristece. Temos que perdoar, irmãos. Aí passou mais uns dias, o Senhor me mostrou de novo, eu vi a Nova Jerusalém, de novo, a coisa mais linda do mundo, descendo, adornada. E em cima da Nova Jerusalém tem um clarão, uma nuvem enorme, grande, que é a glória de Deus, que ela clareia toda a cidade. Sabe no dia do arrebatamento, aquela nuvem que eu vi, que é aqueles pontos de luzes jogados para a terra? Então, da mesma forma, eu vi aquela nuvem grande que cobria a cidade inteira, a Nova Jerusalém, com aqueles pontos de luz, clareava. Ela clareia mais que o sol. É uma claridade que não existe aqui na terra. Não existe. Eu via como... Eu caminhava, aí eu já estava dentro da cidade, eu caminhava nas ruas da Nova Jerusalém. Aí, Deus me deu uma outra... Mudou-se a visão, né? Deus me mostrou. Eu tinha ido no trono de Deus, eu vi o trono de Davi, o trono se chama o trono de Davi. Eu via Jesus sentado, só que eu não via ele nitidamente. Eu não podia ver ele. Eu estava de joelho, perto do trono. Mais ou menos eu estava assim, vamos supor aqui na terra, uns 5 metros de distância do trono. E eu estava de joelho no chão. Um anjo estava atrás de mim. Eu não sei se ele estava com a espada, mas ele botava tipo uma espada em mim, tipo assim, você tem que se ajoelhar e baixar a cabeça, você não pode levantar a cabeça. Aí eu tava de joelho e Jesus, eu vi aquela glória. Eu vi de novo aquela nuvem enorme, grande, a glória de Deus sobre o trono de Davi. E Jesus estava sentado no trono, só que eu não via ele nitidamente. Eu sabia que ele estava ali, mas eu não via ele. Eu via um pedacinho do trono, da cadeira, sabe aquele trono, aquela cadeira? Eu via um pouco. Eu sabia que ele estava ali, mas eu não via ele por completo, 100% não via não. E aquela glória estava ali. E quando ele se levantou, irmãos, a glória é tão grande. Sabe, eu vou lhe mostrar o peso da glória de Deus, que Deus me mostrou. Sabe, quando você está no fundo do mar, a mais de 20 mil metros de profundidade, aquele peso do oceano, é a glória do Senhor. Pesa tanto, você sente o peso da glória dele. E aí ele se leva, eu vi quando ele, no espírito, eu vi ele quando, isso aí foi visão, isso aqui não foi sonho. Eu vi quando ele se levantou do trono e aquela nuvem de glória, ela acompanhava ele. Ela passava por lado, ele passou também. Entende? E foi uma experiência linda, linda, linda que eu tive recentemente com o trono de Davi. O trono se chama o trono de Davi.
E atrás do trono, eu vi a Nova Jerusalém. Quando Jesus saiu do trono, que eu vi ele saindo, né? Que eu sabia que ele tinha saído, que a nuvem tinha acompanhado ele, atrás do trono eu via a Nova Jerusalém, num clarão enorme. Não é o sol, gente, é uma nuvem enorme que cobre a cidade inteira, que parece uma nuvem, mas ela parece uma aurora boreal. É mais ou menos parecido com a nuvem, com a aurora boreal. Mais parecido com a aurora boreal, que toma conta da cidade inteira. E aquele clarão, a glória do Senhor, ela clareia toda a cidade. Toda a cidade. As ruas é de ouro puro, clara, transparente. Tem rios e tem floresta, tipo como se fosse cascada, cachoeira, algo assim parecido. E tem árvores. Eu vi tudo isso. Então, essa é uma experiência que eu tive com o Senhor por pouco tempo. Então, eu quero dizer para todos os irmãos que não acreditam que Deus existe, que Deus não é real, Ele é real. Ele é real, muito real. E aí eu quero contar mais uma experiência que eu tive com Ele. Eu estava tipo como fosse um rio, um braço de um mar, um rio, e fazia aqueles redemoinhos. E ele dizia, eu queria atravessar. E ele dizia, tu não pode, se tu for, tu morre. Aí tinha uma vara, sabe aquelas varas daquele pessoal de hipismo, que bota a vara no chão e pula, salta. Ele dizia assim, tem essa vara, se tu quiser, tu usa essa vara aqui que tu pode atravessar. Então, eu olhei para a vara, pensei, boa ideia, excelente ideia, que eu quero atravessar, porque eu tinha visto minha amiga atravessando, mas eu não conseguia passar. Aí, o cenário mudou, né? Aí eu vi ele, eu queria pular dentro da água, E isso foi uma visão, isso aqui foi uma visão. Aí o Senhor entrou dentro da água, a água dava no joelho dele. E aí eu tentava entrar dentro da água e ele jogava água em mim. sai pra fora. Tipo, ele não mandava eu sair, ele só jogava água em mim. Aí eu ficava rindo, provocando ele. Aí eu voltava de novo, querendo entrar. E ele jogava água em mim de novo. Tipo assim, tu não pode entrar, se tu entrar, tu morre. Aí foi essas experiências, assim. Passamos mais de meia hora nessa experiência, assim. Jogando água em mim, para que eu... Oh, Deus, eu sinto a glória do Senhor jogando água em mim para que eu não entrasse dentro daquela água, porque se eu entrasse eu ia morrer. E eu provocando que eu queria entrar dentro da água, eu queria passar. Eu queria passar. E ele jogava aquela água do mão assim em mim. E eu se afastava e ria. E ele ria também pra mim. Ele ria, tipo, nós dava gargalhada. Eu gargalhada, ele dava gargalhada também. Tipo, nós dois rindo, porque eu queria entrar na água e ele disse, tu não entra, que não, se tu entrar tu morre. Então foi essa experiência muito linda do Senhor que eu tive. Isso é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, que Ele existe, que Ele é real, e que Ele fala com o povo aqui na terra, e que Ele vem aqui na terra, que Ele se apresenta aqui na terra. Você vê Ele, entendeu? Você vê Ele normal, igual eu tô aqui com os olhos abertos, eu vejo Ele também. Então são várias experiências que eu tenho com Ele. Depois eu vou contar outras mais que o Senhor tem me mostrado. Amém? Fica na paz, que isso possa edificar a fé de algumas pessoas, dos incrédulos, dos ateus que não crê, ou mesmo daquelas pessoas que estão dentro da igreja, estão na dúvida, que o Senhor, Deus de Israel, abençoe cada vida que estão aí, né, presente, e que o Senhor fale com cada uma. Essas experiências são reais, aqui não tem acréscimo de nada. Pode ter esquecido algum detalhe, mas acrescentar nada. Então, fique na paz, que Deus abençoe. Amém?